Perfeito. Então agora eu já tenho, no meu caso aqui do meu cliente, todo o arquivo JS necessário para que eu possa simplesmente rodar o WebSocket, ok? Perfeito. Então se eu tenho esse arquivo, agora lá no meu arquivo de configuração do meu sistema, do meu site, onde eu vou fazer essa parte do ao vivo, eu tenho então uma variável que eu criei aqui chamado WebSocket ao vivo, né? Ou seja, ao vivo socket. Tá um nome aqui que eu dei, basicamente. E aí aqui eu estou utilizando então do componente Action Cable, que é este JS que eu acabei de fazer o include na minha página, ok? E aí eu estou dando aqui, ó, Create Customer e passando qual que é o URL do meu Action Cable gerado pelo Rails. Quando você roda o Action Cable, quando você gera o Action Cable da mesma maneira que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, ou seja, gerando isso daqui, ó, Rails Generate Channel, quando você levanta o seu servidor, basicamente, ó, você tem na sua URL algo assim, ó, localhost/cable. E essa URL aqui já é a prova que o WebSocket, o servidor que você tem do Rails, já está liberado para acessar os dados com o WebSocket, já está configurado, ok? Beleza, então uma vez que você fez isso, ó, ele já mostra aqui, ó, que você tem os dados do WebSocket já configurado para você. Uma vez que você fez isso, então quando você cria o seu customer, ele vai entrar aqui nesse script, ele vai passar por diversos processos aqui. Isso aqui é até interessante você pegar esse código e estudar tudo que está acontecendo aqui para que você possa entender direito como que esse componente está se comportando aqui com relação à parte do WebSocket, tá? Então estude esse componente aqui, estude o que está rolando aqui para você conseguir entender. Danilo, eu não entendo sobre JavaScript. Gente, eu fiz uma playlist com 90 aulas de JavaScript, 100 aulas na realidade, que você pode estudar e entender, conseguir interpretar todo esse código que está aqui, ok? Você pode fazer isso, show? Beleza, então voltando aqui, eu então fiz basicamente a inicialização do meu componente para poder usar então o WebSocket. Neste momento, ele já cria esse túnel, tá? Então ele já cria esse túnel, mas ele não fez o subscribe, ele só criou o túnel, ok? E aí, gente, a hora que eu chamo então o meu ao vivo, aí eu começo então a fazer a subscrição do meu canal, né? Então eu venho aqui, ó, o canal que eu criei chama Ao Vivo Channel, ok? E aí lá no meu Action Cable, quando eu crio aqui, ó, o meu canal, eu falei que é Ao Vivo Channel. Então ele já vai entender, basicamente, quando eu passo para cá, que é esse cara que eu estou utilizando, tá? No meu Action Cable. Beleza, ou seja, no meu WebSocket. Aqui eu passo o usuário ID, tá vendo? Eu passo qual é o usuário que eu quero que ele faça o subscribe, ou seja, qual que é o browser daquele usuário. Ele pode ter 50 browsers abertos, mas qual é o ID do usuário que eu vou mandar as informações do WebSocket? É aqui que eu pego, ó, esse ID. Quando eu faço esse negócio e qual que é o campeonato que eu estou utilizando, ele manda essa informação aqui para o meu Action Cable, no subscribe, passando então aqui, ó, o usuário ID. Nesse caso, eu só faço a busca do meu usuário no banco de dados, venho nessa minha lista de pessoas que fizeram subscribe, guardo o ID das pessoas que fizeram subscribe, ou seja, eu posso ter 1, 2, 3, 100 pessoas que fizeram subscribe, então eu guardo aqui, e aí eu simplesmente mando essa informação, ó, salvo ele no ao vivo e retorno no meu stream, sabendo então que esse usuário aqui que vai receber essa informação do stream ao vivo, tá bom? Então eu só retorno o usuário lá pro meu servidor. Então, uma vez que chegou aqui, ó, o seu browser ele vai começar a entender, opa, é só para esse usuário que eu vou mandar esses dados aqui do canal. Para outra pessoa não vou mandar, é só para esse usuário, ok? Beleza, quando fez isso, ele fica então aguardando aqui nesse método chamado receive. Então nesse método aqui, se chegar a informação, eu vou pegar essa informação e vou processar. Se chegar a informação, vou chegar essa informação e vou processar. Então é isso que ele fica esperando aqui, ó, esperando até o servidor notificar esse canal, esse túnel que eu tô mandando essa informação, ok? Beleza. E aí já no meu servidor, eu já fiz o subscribe dos meus dados aqui. E aí, gente, eu tenho a operação aqui, ó, que ele faz toda a parte do cálculo para saber as informações desse jogo ao vivo. Isso aqui, gente, roda de 1 em 1 segundo no servidor. O tempo inteiro fica rodando no servidor essa parte aqui. Por isso que demora quando você entra pela primeira vez, que ele começa a startar o processamento, começa a fazer o autoscaling das máquinas para aguentar esse autoprocessamento do ao vivo e conseguir entregar essa informação em tempo real para o meu usuário, tá bom? Então o primeiro acesso já é mais demorado. Quando mais pessoas vão acessando, vai ficando mais rápido, justamente por essa parte da escalabilidade, ok? E aí esse processamento aqui vai entregando esses dados para mim,
né? E aí, esse processamento, ele tem um momento aqui nele que ele chama, então, uma ação, e essa ação faz o seguinte, olha, quais são aqueles usuários que fizeram subscribe nesse canal, né? Então, aqui eu sei todos os IDs dos usuários que fizeram subscribe, e uma vez que eu sei, eu vou pegar essas informações e vou enviar, então eu vou renderizar a parte específica do jogo que eu quero mostrar para aquele usuário e devolver isso para o browser dele, simplesmente utilizando aqui ó, o Ao Vivo Chain Broadcast To. Aí eu vou pegar esse usuário que fez o subscribe, tá bom? Se eu colocar aqui o ID do usuário errado, não vai chegar no browser que fez o subscribe. Então eu falo para ele assim, ó, manda para mim essa informação que eu peguei no JSON parseado dos dados que eu fiz desse jogo e retorna para esse usuário específico aqui, essa informação lá no browser dele. Então toda vez que eu rodo a minha ação de atualizar o jogo no banco de dados, pegar as informações da API, fazer o que eu tiver que fazer, neste momento eu envio de volta qual que é esse JSON parseado para o meu WebSocket. Chegando então aqui no Receive. Uma vez que o Receive recebeu esse dado, ele faz a conversão disso lá para um parse, para chegar isso num hash, né? Então, pega o JSON, converto, ele chega num hash. Esse hash eu atualizo as minhas informações, chegando então no efeito que eu mostrei para você, que é o efeito, basicamente, do ao vivo, atualizando esses dados aqui em tempo real, toda vez atualizando então aqui o meu update do meu socket o tempo inteiro. Quando o meu servidor termina de processar, ele envia o sub, né? Ele faz o pub ali, ó, e manda para o subscribe de quem fez ali aquela subscrição daquela parte do WebSocket. E assim ele vai mandando a informação, vai mandando, e o seu servidor aqui vai simplesmente atualizando em tempo real. Eu não preciso do meu sistema ficar fazendo requisição à toa no meu servidor, falando para ele, olha, retorne isso para mim, aí ele processa na hora. Olha, retorne isso para mim, e ele processa na hora. No meu servidor, eu mando fazer todo o processamento e olha, quando você terminar, você me manda de volta. E assim ele vai fazendo essas informações. Beleza, gente? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, como é que funciona essa parte do WebSocket aqui na prática, né? Implementada num sistema, com exemplo que é diferente de um chat. Se você for procurar sobre o WebSocket, você vai ver muita gente falando de um chat em tempo real. Esse aqui é um exemplo de um jogo ao vivo em um sistema real que não é necessariamente um chat, que é uma ideia de onde você pode utilizar, por exemplo, um WebSocket e como que você faz a implementação dele também, tá bom?